Tudo bem, pessoal, vamos iniciar, né? Essa aula. Antes de falar exatamente sobre o curso em si, tá certo? Sobre a parte da matéria toda propriamente dita, né? Vamos só falar sobre algumas questões de funcionamento, né, do curso, tá? O curso é de Eletromagnetismo 2, que é a sequência do Eletromagnetismo 1, né? E com esse curso, esses dois cursos, você tem toda a teoria eletromagnética básica, digamos assim, né? Da engenharia elétrica, tá certo? Mas vamos falar agora sobre mais ou menos, porque por enquanto a nossa webpage está fora do ar, né? Mandei comprar, queimou uma fonte, mandei comprar. Está chegando a fonte aí, e daí o servidor vai voltar a funcionar, né? Então, enquanto isso, eu vou deixar com vocês o cronograma da disciplina aqui no nosso Classroom, certo? Vamos falar primeiro sobre o cronograma. Mais uma vez, nós temos um curso dividido em 6 partes, né? Só vou botar aqui alguns detalhes aqui. Você tem 6 partes que a gente vai falar sobre cada uma já na aula propriamente dita, tá certo? Isso corresponde a 6 capítulos de um livro, né? Que é o livro que está sendo publicado, que ainda não está disponível. Por enquanto, vocês usam o e-book que está disponível na webpage, né? O que é especificamente? Bom, daí a gente vai falar daqui a pouco. E a avaliação é como agora, né? Tem uma pequena modificação em relação ao semestre anterior, né? Nós faremos essa avaliação. Você tem 6 partes. Cada parte tem o quê? 3 aulas, né? Positivas e uma de exercícios, tá certo? Essa de exercício é feita em videoaula. Tá? Na verdade, a nossa carga horária vai ser maior do que a carga horária prevista aqui no curso, né? Eu nem contabilizei essas aulas de exercício aqui, certo? Eu joguei essas aulas na avaliação, né, dessas aulas. Fica isso como adicional, né? Uma aula extra aqui de exercício para ele poder cobrir todo o material. Então, a avaliação vai ter 2 oficinas, certo? Oficina escrita, né? Com consulta, certo? E a oficina oral, né? Porque eu acho que vocês não falam nada durante o curso todo, tá certo? Vocês precisam perguntar, tá certo? Falar, né? Mostrar o que vocês sabem. Tá? Isso está acontecendo, esse fenômeno está acontecendo aqui no nosso curso de engenharia eletrônica, né? Todos os professores falam a mesma coisa, ninguém pergunta. Tá? Ninguém tem dúvida. No caso, essa aula oficina oral seria a substituto da prova sem Isso, não vai ter prova, vai ser uma oficina oral, certo? Então, uma coisa que todo professor reclama aqui, na maioria dos casos, é que o pessoal não faz pergunta. Não tem curiosidade. Às vezes é acanhamento, porque acha que a pergunta aqui é fácil, e vai ficar com erro, mas não tem esse problema, certo? Pode perguntar. Né? É importante que se pergunte como é que é isso, né? Curiosidade, certo? Como é que são as coisas, né? Então, essa oficina oral vai cobrir o material não é propriamente você fazer questões, mas a gente falar sobre o assunto, certo? Você vai me explicar, vou fazer perguntas específicas sobre coisas que eu acho importantes de cada tema. E talvez são 9 alunos, vão ser 3 horas, então dá 20 minutos para cada aluno, certo? Então, 1 a 1, né? Vai ser presencial, vai ser aqui, certo? Então, entra um aluno, vai ter uma agenda, né? Primeiro tal aluno, segundo aluno, cada um no seu horário, daí vem aqui para a gente conversar, certo? Aí, no caso, você vai fazer perguntas para o aluno e aí responde? Sim, eu guardo aqui, mostrado, certo? Você entende por isso aqui, esse tipo de coisa. Então, é um assunto, então você tem que estudar. Não é só estudar as listas, como é que faz, não é isso. Tem que estudar realmente o assunto, você tem que tentar entender, né? E é importante, certo? Que vocês perguntem, tirem dúvida na oficina de consulta. Ela é para isso. Uma coisa que vocês não estão fazendo. Certo? É o momento que você realmente... Porque eu vejo as pessoas fazem a prova e tem uma coisa que ele está fazendo totalmente errado, pensando que está certo. Não está, está errado.
teria sido resolvido se tivesse tido aquela conversa, aquela pergunta, né, para compreender bem como é que é o negócio, certo? Tá bom? Então, acho que funciona bem esse esquema, para vocês realmente evoluírem no aprendizado aí, certo? Mas ainda continua sendo 12, né, professor? Hã? 12 provas, no caso seriam... São 12 avaliações, 6 escritas e 6 orais. Tá? Outra coisa, né? 50% de peso de cada um, certo? 50 aqui, 50 aqui. Eu não fiz isso no semestre passado porque tinha muito aluno, certo? Quando é muito aluno, fica difícil você fazer com todo mundo, né, num tempo, mais ou menos, tempo da aula. Essas oficinas vão ter duração de 3 horas cada, tá certo? 3 horas aqui. Não sei se você já tem acesso ao plano de ensino, não. Ainda não. Se bem que o cronograma, tá certo? Ele dá... o cronograma dá essa... Eu vou mostrar para compartilhar com vocês. Tem o plano, mais ou menos, como é que é, tá certo? Então, 3 horas de escrita, 3 horas de oral, né? Bom, nossa webpage, certo? Vou botar aqui, né? Oi. Vai ser também feito no semestre passado, que é a mesma semana vai ser as 2 provas, no caso, quarta vai ser uma e sexta vai ser a outra. Geralmente sim. Às vezes não, porque tem às vezes um feriado no meio, vai ter, por exemplo, uma interrupção bem grande em janeiro, né? Sim. Daí parece que vai cair. A oral vai ser antes, depois a interrupção, aliás, a escrita antes e a oral depois. E tem também a questão dos Jogos do Brasil também, né? Tem o Jogo do Brasil. O Jogo do Brasil, a gente vai... Você vai botar a videoaula... Vamos botar uma videoaula nessa próxima sexta agora, certo? A menos que vocês queiram assistir a aula. Vai assistir em casa. Hã? Vai assistir em casa. Assistir em casa. Né? Isso vai ser exceção, né? Porque não está sendo permitido praticar aula remota. Mas videoaula não é aula remota, é AD, digamos assim, né? Mas não vai fazer isso sempre, vai fazer quando for uma emergência que faz. Né? Para não perder o tempo e atrasar o curso, certo? Professor, Oi. quanto à oficina oral, vai ser uma pergunta e você tem 20 minutos para responder? Não. Ou você... Várias perguntas. Então, estudem. Estudem, leiam direito. Outra coisa, hoje em dia, em relação à minha época de dificuldade, hoje tem muito mais informação disponível. Se tem um negócio, vai no Google e começa a buscar. Certo? Vocês vão elucidar cada vez mais as coisas que vocês têm dúvida. Como é que o dispositivo funciona, essas coisas. Certo? O que eu ia falar aqui? A universidade agora está praticando esse negócio de aula de 50 minutos, né? Então, ou seja, na realidade, você tem que ter, antes, você tem que ter 30 momentos de aula, né? 30 aulas de 2 horas. Assim. Agora tem que ser 36. 36 eventos, tá? Então, eu vou dar aula realmente de 1h40, né? Mais ou menos, que é o tempo. 50, 1h40. Né? É claro que às vezes eu posso dar um pouco mais, um pouco menos, mas na média vai dar isso aí. Certo? Eu fiz o cronograma exatamente para dar com essas 3 horas de oficina, dá 72 horas, 2 aulas que chama, né? Que dá 60 horas, mais ou menos. 72 aulas dá 60 horas. E mesmo porque a oficina, se fosse rigorosamente seguir o padrão de aula, seria 1h40 só fazer a prova. Tá? Não dá. Tá? 2h30 dá. Porque 3 horas aqui quer dizer 2h30. Tá? Tá? Eu não vou fazer 2h30, eu faço 3. Mas é isso. Né? Vamos ver aqui, mais ou menos o cronograma que eu vou deixar disponível aqui no Classroom, tá certo? Deixa eu abrir aqui. Está aqui, eu acho. Vou botar aqui, certo? Aqui está o cronograma, como vocês vão ver na webpage, né? Não precisa se preocupar assim com o teor, né? Eu vou só as datas aqui, no caso, que é mais importante, certo? Então, veja como é que funciona. São 3 aulas, né? Certo? Daí você tem, já começou cada 3 aulas, né, é um tema, né? Tem uma aula de 6 temas.
E tem a aula de exercício de cada tema, né? Da parte 1 até a parte 6, certo? Essa aula aqui é uma videoaula isolada, separada, e aqui no mesmo dia a gente dá aula no horário normal. A videoaula no horário que você assiste em casa, certo? Então, a videoaula é só de exercício, né? Essa aula de exercício está aqui, são 2 horas mais ou menos de aula, talvez até mais, dependendo do caso. Isso aqui é a aula tradicional, certo? A segunda parte do curso começa aqui. Né? Aí tem a aula de exercício que eu botei aqui para a gente ver no cronograma, que ela é separada, e a aula normal. Então, você já tem, tá certo? Então, veja, por que isso aqui está aqui? Né? Porque a aula terminou aqui, dia 7, uma semana depois da oficina. Tá? Então, o exercício é feito um pouco depois, tá certo? Vocês estarem estudando e vendo o exercício resolvido. Deve ter oficina 1, oficina 2. Né? Então, você tem 14 de dezembro. Né? Deixa eu botar aqui. Vocês têm aí. Vou botar aqui as datas só para vocês anotarem ainda já, né? Já se programarem. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Não tenho. Eu não tenho aqui comigo. Deixa eu ver. Então, oficina 1, né? Chamar de 1.1, tá certo? Que é escrita, 14 de dezembro, 1.2, 16. Né? Então, você tem aí oficina 2.1. Pronto, pulou para fevereiro aqui, não foi? Termina aqui em dezembro. Aqui tem aula de exercício. Ou seja, termina aqui o tema aqui, certo? Mas já começou o terceiro tema aqui, mas não vou fazer nada, só vou fazer em fevereiro o tema que está aqui atrás, dado até dezembro aqui, certo? Então, 10 e 15 de fevereiro. Né? 2.1, 10 de fevereiro. 2.2. 15. Tá? Então, você vai ter 3.1, 3.2, 4.1, 4.2, só para a gente ver mais ou menos aqui como é que fica. Você vai ter agora a oficina 5.1, 5.2, 6.1. E a final, né? Então vamos lá. Fevereiro, né? Tem aí 24 e 1 de março. 4 de fevereiro. 1 de março. 15 de março, 17. Eu tenho aqui 31 e 5, cada da semana. De abril. E 19 e 26. E afinal, a segunda chamada. Mais ou menos isso aí a ideia, né? Certo? O que mais que pode falar? Bom, deixa eu achar. Deixa eu ver aqui a webpage do curso, né, para gente dar uma olhada. Eu tenho ela localmente aqui, não está lá porque está fora do ar, né? Então, deixa eu botar aqui. Quer anotar aí ainda? Deixa eu ver. Quer anotar essas datas aqui? Quem não anotou? Oi? É porque eu vou divulgar. Só estou resumindo aqui para vocês já saberem já agora, botar na agenda, né? 14 e 16 de dezembro, 10 e 15 de fevereiro, 24 de fevereiro e 1 de março. 15 e 17 de março. 3 de março de abril, 19 de abril, 26 de abril, 3 de março, tá? Eu cheguei atrasado, se eu ensino oral, que não funcionou. Ensino oral. Ensino oral. Não, bom, a avaliação tem 2 partes. Tem a oficina escrita, com consulta,
e oficina oral, né? Vocês fazem sobre aquele tema, determinado tema, né? E 50% de cada período, 50% de cada um, né? A oficina oral é arguição, certo? Aluno a aluno, né? Sobre o tema estudado, certo? Então, eu vou fazer pergunta para vocês não vão responder. Aqui na sala de aula não faz, certo? Vai começar. Bom. E geralmente tem um número, talvez três pontos, né? Para não saber mais ou menos o que vai responder, certo? Eu avalio baseado mais ou menos no conhecimento. Então é importante, primeiro, que na oficina escrita e nas aulas também, se tire dúvida. Né? Porque a oportunidade é essa, né? Depois que vocês saírem daqui, vocês não vão mais poder perguntar nada para mim. Então, aproveitar, não vai quem está aqui, certo? E na aula eu vou perguntar para vocês. Então, se você não perguntar para mim, eu vou perguntar para vocês de volta. As perguntas que vocês deviam fazer, certo? Tá bom? Bom, então são as oficinas, mais alguma coisa. Ah, tá bom. Então vamos ver aqui, eu estava falando da webpage, né? Deixa eu ver aqui. Professor, Oi. eu vi no programa que você colocou aulas no dia 27 e 30 de dezembro. Aí é provável que. Não, acho que vai ter aula mesmo. Não, sim, mas... Pelo que eu soube, da universidade é para ter aula. Eu sei que vai ter aula, mas... Provável o quê? Sim. Não só eu, como outros alunos também, não esteja... Não, você assiste a videoaula, no caso. Quem não assistir, assiste a videoaula. Né? Sempre tem videoaula, está tudo gravado. Sabe? Mas você vai cobrar falta? Não, eu não cobro falta, não. Tá? O importante é a interação, né? Mas se uma ou outra aula o aluno puder, mas também não vai. Desde que ele estude direitinho, certo? Tá tranquilo. Bom, essa é a minha webpage local, tá certo? O curso está aqui, ó. S204, que é esse bicho aqui, certo? Quer dizer, essa webpage está atrasada, mas vai ser essa webpage aqui. Deixa eu botar o endereço para vocês. Né? Vocês podem acessar quando ela voltar ao ar, né? ufpe.br, Fontana. Acho que eu coloquei essa informação lá. Eu botei lá um post que não abre, né? O link, né? Aí quando ele funcionar, daí ele abre, né? Esse UFP tem, como a Cheryl tem as videoaulas ainda para acessar as videoaulas. Tem o quê? A videoaula dá para acessar, não também desceu dessa videoaula. Dá para acessar, dá. Mas o e-book, de fato, não dá não. Não dá porque está falando. A videoaula está no YouTube, né? Dá para acessar. Fontana S204, né? Ou então LSI, certo? Que é para onde vai de fato fotônica.ufpe.br. S204, certo? Bom, a gente vai atualizar isso aqui. Isso aqui está com as videoaulas antigas de 2020.2, eu acho. Né? Não sei. Isso aqui vai ser modificado para as novas videoaulas, certo? E vai ter informações, a prova vai estar aqui, as notas dos exames vão estar aqui, certo? Aqui as notas antigas, né? Ele vai abrir então vai estar 2022, vou mudar aqui para ponto 2, que a gente pulou um semestre aí. Certo? Algumas informações também de contato, né? Aqui, tá certo? Pode ver minha agenda, né? Está mais ou menos atualizada, se for saber onde é que eu estou, né? Certo? Põe uma olhadinha aí. Bom, o curso, né? A gente vai ainda falar sobre isso aqui. Tem 6 temas que a gente vai falar já, tá certo? Bom, a bibliografia do curso é baseada no nosso texto. Aqui tem notas de aula também, né? As notas de aula todas estão aqui, tá certo? São 18 notas de aula, são 6 vezes 3 notas de aula, né? Bibliografia é o nosso livro, a parte 2, essencialmente, né? Baseado também na parte 1, que vocês vão precisar, né? De vez em quando dar uma revisada. Que está aqui, certo? Não, ele está abrindo, não, ele está abrindo em outro lugar. Isso aqui ele fez aqui.
Ah, não está abrindo porque está fora do ar, certo? Esse aqui está apontando direto para lá, né? Eu vou atualizar aqui porque a bibliografia, o livro mesmo vai ser o livro que vai sair agora no começo do ano, certo? Talvez saia uma versão eletrônica antes, até o fim, acho que não sai, dezembro, talvez não saia. Mas certamente não vai estar pronto ainda, talvez que termine, esteja começando a sair o livro. Tá? Enquanto isso, a gente vai usar esses parte 1 e parte 2 do e-book, né? Certo? Deixa eu tirar esse negócio aqui. Vou fechar o meu WhatsApp aqui. Bom, então onde é que eu estava? Estava aqui, certo? Então, nós temos o e-book. Também eu vou ver se... eu vou mandar um link direto para o e-book aqui, tá certo? Também tem que fazer isso, né? No Classroom. E essas suplementares, né? Tem o Sadico, tá certo? Tem o livro do Ramo, né? Bibliografia suplementar. E tem muita coisa na internet também sobre eletromagnetismo, vocês podem acessar. Nós temos aqui alguns aplicativos, alguns que nós desenvolvemos, que fazem parte do capítulo 9, esse de cálculo de cartas Schmidt, né? Que está aqui, que a gente vai usar no nosso curso, certo? Tem outros aplicativos online para coisas mais avançadas, talvez no futuro vocês precisem usar. Né? Bom, esse aqui está desatualizado, tá certo? Tem gabaritos anteriores, como no curso de eletromagnetismo 1, né? Também, tá certo? E alguns links, tá certo? Bom, é isso. Então, essa é mais ou menos a estrutura do curso. E agora vamos começar especificamente a tratar do que a gente vai falar, né? Nesse curso, certo? A gente vai... Nosso objetivo agora, a gente chegou nas equações de Maxwell, né? Para campos dinâmicos, e com essas equações vai poder explicar uma variedade de fenômenos, para poder projetar, né? Na realidade, você pode fazer projeto e análise de dispositivos eletromagnéticos em geral, né? Desde circuitos eletrônicos, né? Até sistemas mais complexos, envolvendo lasers, micro-ondas, etc. Né? Então, tudo é explicado com essas 4 equações. Né? A gente explica tudo isso, certo? Teoria de circuitos, lasers, raio-x, etc. Sempre tem equações de Maxwell no meio da história. Nós temos o canal do YouTube, que é o mesmo canal de Eletromag 1, né? Só lembrando a vocês, né? Esse é um endereço importante, vocês podem ir direto lá também, né? S203 UFPE, né? Ficou com 203 porque ela começou com a Eletromag 1, daí eu botei os 2 cursos no mesmo canal, né? Bom, a gente tinha também grupo de Facebook, mas isso não tem mais porque a gente agora usa Classroom, né? Então, não tem mais grupo de Facebook, tá certo? Deixa eu só adicionar aqui. Acho que não tem, né? Muito bem. Essas coisas a gente já falou sobre cronograma, avaliações, essa parte a gente já descreveu, tá? Então, vamos agora falar, a bibliografia já falamos, programa do curso, né? O programa, como eu falei para vocês, tem 6 partes. Cheio de power. Né? Tem 6 partes, né? A gente começa com ondas eletromagnéticas. Né? Primeira consequência das equações de Maxwell é que qualquer perturbação que varia no tempo se propaga no espaço com a velocidade da luz. Né? Para ver como isso aparece nas equações. E depois ele vai discutir algumas aplicações, né? Das ondas eletromagnéticas. Você vai ter reflexão e refração, né? Linhas de transmissão, guias de onda, radiação em antenas e ressoadores eletromagnéticos. Essas são algumas das aplicações básicas do eletromagnetismo que são importantes na fabricação de tecnologia, né, de dispositivos, tá certo? Você tem aí, passando por ondas eletromagnéticas, né, você pode explicar várias das coisas que a gente vê no dia a dia, né? Um espelho reflete, certo? Isso é baseado no conceito de reflexão e refração. Tá? A gente vai ver
que tipo de propriedade tem um espelho para mostrar que ele vai refletir tanto quanto ele reflete. Né? Tudo que vai e volta, praticamente. Por quê? Né? Por que o material deixa passar e você vê do outro lado? Certo? Isso tudo tem a ver com as coisas que a gente vai analisar aqui no capítulo de reflexão e refração. Né? Esse fenômeno de reflexão interna total, vocês muito bem conhecem. Né? Você está embaixo d'água, você olha num ângulo, no espelho da superfície da água, chega um momento que você não vê, você vê, chega um momento que você não vê mais. Você vê uma reflexão total, vê no espelho, sabe? Exatamente isso, né? Esse fenômeno aqui. E é assim que funcionam as fibras ópticas, né? Por reflexão total. A onda se guia, a luz guia na fibra óptica, de forma bem rudimentar falando, mas como se fosse reflexão total nas paredes, por causa das propriedades dos vidros envolvidos na fibra óptica. Então, isso faz com que você tenha esse fenômeno. Né? A gente vai explicar esse fenômeno de dispersão de luz também, certo? Pode explicar, né? Por que uma luz branca ela se decompõe? Né? Certo? Tem a ver com as propriedades da matéria. Né? Isso aqui não funciona mais direito. Bom, em seguida, a gente vai para o capítulo, né, a gente vai estudar onda eletromagnética, reflexão e refração, né, explicar como... No fundo, tudo isso é solução de problemas usando condições de contorno, aquelas condições de contorno que a gente derivou para os campos. Né? Então, bom, em seguida, eu vou falar sobre linha de transmissão. Tem muitas estruturas que você vê no dia a dia, os cabos coaxiais do laboratório, tá certo? Que são nada mais, nada menos que linhas de transmissão, que têm propriedades importantes. Você pode calcular essas propriedades, analisando a propagação dos campos da linha. Certo? Aqui são estruturas de microfita e linha de fita, que você bota em satélites, são compactas. As coisas se comunicam em frequências altas, né, gigahertz, micro-ondas. Tá? E você faz circuitos pequenos, né, esses dispositivos, esses guiazinhos de onda pequenininhos, tá? Para você fazer certas transmissões de informação entre pontos de um circuito, né, em alta frequência. Aqui tem alguns exemplos, né, mostrando como é que faz. Isso aqui é uma linha de transmissão, né? É um metal sobre um substrato elétrico. Certo? Mostra mais ou menos como é que é a estrutura, né? Condutor central, né? Malha de terra, material de elétrico envolvendo. E tem linha de transmissão também de baixas frequências, né? Acho que a gente tem aqui para transmitir alta potência. Frequência 60 Hz, com meio de onda típica. Vou aqui. 5.000 quilômetros da comida de onda. Você quer dizer que daqui a 5.000 quilômetros o campo está assim e vai ficar desse jeito. Tá? Aliás, ele vai se repetir. Quando for a metade, meio comida de onda que ele vai fazer isso. Em 2.500 quilômetros ele faz isso. Em 5.000 ele volta a ser assim. É uma senoide, né? Então, ou seja, o que eu quero dizer é o seguinte: todas essas coisas, desde essas pequenininhas, certo? Desse tamanho, quanto essas gigantescas, são as mesmas equações que explicam o comportamento dessas estruturas aí, certo? Bom, quando aumenta ainda mais as frequências, a linha de transmissão já fica inviável, começa a ficar muito dissipativa, daí você tem estruturas mais sofisticadas, né? Esses guias de ondas metálicos, certo? Isso aqui é um guia de onda, isso aqui é a estrutura aqui no meio, certo? Para você poder alinhar dois guias de onda que tem dimensão assim de 1 milímetro, né, lateral, certo? Quando vocês começam a chegar em ondas milimétricas, né? Você tem que ter uma precisão muito grande nesses furos, para você poder juntar duas peças e encaixar elas precisamente. Né? Qualquer descasamento de posição, a onda vai bater e voltar, certo? Então, é difícil fazer. Aqui, ó, os guias de onda, certo? Com as flanges, né? Aqui no meio tem uma abertura retangular, guia retangular, né? Isso aqui é um guia circular, certo? Isso aqui é outro guia de onda, só que para luz, fibra ótica. Mesmo princípio, certo? As equações que prevêem as propriedades dessa estrutura são as mesmas que prevêem as propriedades dessa estrutura aqui, fibra ótica, né? As equações de Maxwell. Tem mais alguns guias, né? Mostrando a fibra ótica no núcleo central e no vidro, dois vidros diferentes. Guiamento se dá mais ou menos aqui. E aqui alguns guias de onda, né? Maiores, tá certo? Frequências de 10 GHz, mais ou menos aí, no caso. Bom,
Então, a gente já fez o quê? Né? Fez reflexão, refração, fez linha de transmissão, guia de onda, sabe? E você vai depois falar sobre princípios básicos de radiação eletromagnética, né? Por que o pedaço de fio irradia, certo? Qual é a potência irradiada a uma certa distância? Certo? Dá para eu calcular na mão, certo? Sabendo o comprimento da antena que está lá na cidade, da universidade. E se eu tiver uma abertura de um certo tamanho, sabe? Um captador que tem um certo tamanho. Dá para saber quanta potência eletromagnética eu vou captar, saber da potência da antena? Dá, a gente vai fazer essas contas aqui, certo? Então, um pedaço de fio irradia, tá certo? Esse aqui é um pedaço de fio nessa entrevista aqui. A gente vai ver como é que a radiação é emitida, em que direção ela é predominantemente emitida, qual é a relação entre o tamanho da antena e o comprimento de onda da radiação, tá? Por que sai a 90 graus, não sai assim? Tá? Você vai ver tudo isso, né? Por que as coisas irradiam geralmente assim? Isso aqui é uma antena planar, tá certo? Isso aqui é o diagrama de radiação da antena. Essa história aqui. Que está no nossos celulares, né? Radia mais ou menos numa faixa, certo? Angular aí, né? Isso aqui é intensidade como função do ângulo. Ângulo, intensidade, que né? A antena está assim, emite predominantemente assim, certo? E quando você está aqui, não tem quase nada, aqui tem alguma coisa que é o comprimento daqui para cá, certo? Deixa eu escrever aqui. Esse comprimento aqui, ó, daqui para cá, é proporcional à intensidade emitida. Aqui é maior, mais intensidade. Aqui é menor, aqui praticamente zero, né? Nada aqui do lateral. Então, a antena emite assim, né? Isso se calcula, certo? Usando eletromagnetismo, né? A gente não vai chegar nesse nível, a gente vai fazer essa coisa mais simples, a gente vai mostrar o princípio básico. Como é que se irradia, certo? De onde vem essa irradiação, né? E, finalmente, no último capítulo, a gente vai falar sobre, na última parte do curso, sobre ressoadores eletromagnéticos, né? Outra coisa importante é que tudo que acontece ao nosso redor é ressonância, né? Desde o instrumento musical que você toca, certo? Até as coisas que você vê no dia a dia. Um forno de micro-ondas é um ressoador, né? Aqui dentro, você tem pontos de máximos e mínimos de intensidade. Certo? Por isso que você tem que rodar o alimento. Tem lugar que tem zero, se você deixar parado num certo ponto de micro-ondas, pode ser que não tenha nenhuma intensidade eletromagnética ali. Então, você tem que rodar o alimento para ele poder ver diferentes regiões, certo? A gente vai ver isso aí, como é que é, né? Isso aqui é um ressoador, né, em microfita, tá certo? Isso aqui é um laser, né, que também é um ressoador, certo? Isso aqui tem emissão espontânea, você bota 2 espelhos, faz a coisa ressoar, vira um ressoador, certo? E você tem realimentação, o realimento passa para cá e amplifica a luz grandemente numa direção, você sai aqui o feixe laser. Assim funciona. Isso também é explicado usando as nossas 4 equações de Maxwell, certo? Ok, pessoal? Então, é mais ou menos isso o curso, né? Então, recapitulando, certo? Vamos fazer isso. Tem muito mais coisa, né? Mas isso aí é o básico de cada fenômeno que a gente precisa usar para poder fazer coisas mais complicadas. Precisa entender reflexão e refração para poder entender como é que funciona a guia de onda, como é que funciona a fibra ótica, certo? Precisa saber reflexão e refração. Como é que funciona a transmissão? Propagação eletromagnética, certo? O que acontece quando você tem linhas diferentes, ou então a linha que termina numa carga, né? Você tem descasamento, certo? Como é que você transfere máxima potência para a carga? Então, tudo isso vem da nossa análise, né? Eletromagnética, certo? Guia de onda, certo? Quais são as propriedades do guia? Como é que se distribui o campo? Como é que eu boto uma antena para captar o campo que é propagado, que se propaga no guia de onda? E radiação em antenas. Como é que um objeto de um certo tamanho, qual é o tamanho que eu devo ter para ele emitir eficientemente radiação magnética? Tá? E, finalmente, ressoadores magnéticos. Tá bom? Esse é o nosso curso e eu espero que vocês tenham dúvidas, certo? Porque vai ser importante vocês aprenderem, né? Bom, estamos começando nossa aula, certo? Já gastamos 40 minutos na brincadeira aqui. Vamos tentar ver. Oi. No período passado, na primeira turma, era uma aula de 3 horas e uma aula de 2 horas. Agora são de 2. 1 hora e 4, na verdade.
Mas mais uma de exercício, que é no final. São para cada tema, 3 de 2, tá? E uma aula de exercícios dessa tema. mas é porque o professor não colocou a prova sendo de 3 horas, né? Só são 3 horas. Aí também não dá problema não, né? Com o quê? Porque a duração da aula não seria 2 horas. Não, são 3 horas, quer dizer 2 horas e meia. Ah, sim, entendi. Mas eu vou dar 3 horas. Quer dizer, quem vai terminar a prova, 3 horas, sabe? Mesmo porque acho que não tem mais nada para se fazer depois da aula da quarta e sexta. Né? Vocês têm aula depois da quarta e sexta? Não. Depois assim, não tem. Então, sempre tem essa hora disponível. Tá? Pode fazer isso, certo? Tá bom? Vamos lá. Bom, vamos começar aqui. O que está interessado no momento é saber, certo? Eu vou falar sobre esse tema aqui, né? Nossa equação da onda homogênea. Homogênea quer dizer o quê? Uma equação diferencial que no segundo membro dá zero. Isso quer dizer homogênea. Se no segundo membro tem alguma coisa que é não nula, essa é a fonte da equação, certo? Então, alguma coisa está estimulando o campo que está do lado esquerdo. Essa não homogênea vai estudar, mas lá no capítulo 11, que é radiação. Distribuição de carga, tá certo? Como é que ela produz radiação. Assim depois. Por enquanto, a gente vai falar sobre a equação não homogênea, vai ver como é que é a solução geral da equação e ver como ficam as equações de Maxwell no regime harmônico. Ou seja, eu posso estudar campo eletromagnético com variações arbitrárias no tempo das fontes, digamos assim, certo? Mas é claro que você sempre transmite a informação em torno de uma frequência, né? É isso. É um senoide, né? Por que em torno da frequência? Porque um determinado dispositivo ele funciona numa determinada frequência de operação, certo? Por exemplo, guia de onda. Com um certo tamanho, ele vai funcionar em torno de 10 GHz. Se você for para 7 GHz, ele não deixa passar. Se for para 11, muda a distribuição de campo. Você vai ficar em torno de 10, certo? A informação que você quer mandar, por exemplo, voz, são 20 kHz. Você modula, né? Mas para você transmitir 20 kHz num guia de onda, certo? Você tem que fazer uma forma de pegar essa informação de 20 e transformar ela em 10, de alguma forma. Joga, passa pelo guia de onda, depois tira esses 20 kHz dentro dessa portadora, né, que é a frequência portadora que passa pelo guia de onda. Então você vai ter 10 kHz em torno de 10 GHz, que é 10 a décima Hz, e você está passando 20 kg, que é 20 vezes 10 a terceira, que dá 2 vezes 10 a quarta. Então, é 10 a 10. Então, essa variação de 2 vezes 10 a quarta é desprezível, certo? Você passa isso tudo no seu canal de informação e pega de volta do outro lado. Né? Então, cada dispositivo tem a sua frequência de operação. Posso querer mandar uma fibra ótica. Bom, não posso botar 10 kHz, tem que ser luz. Luz passa de 10 a 14 Hz, certo? Tem alguns dispositivos que a gente usa hoje em dia, feito o fone Bluetooth, por exemplo. Certo. Ele utiliza a base da tecnologia do eletromagnetismo para funcionar, certo? Certo. Dependendo da qualidade do fone, existem tons, quando você escuta a música do som, existem tons de grave e agudo que são diferenciados quando você usa, por exemplo, um fone com fio. Se você usa um fone Bluetooth e usa um fone com fio, você consegue ver a diferença entre graves e agudos, quando você usa um e outro. Isso se dá pela perda do... distorção da tecnologia, né? Porque quando você recupera a informação, tem que passar por um caso de eletrônica, né? Todo o processamento eletrônico para tirar a portadora e botar o áudio de volta, para ele poder vibrar a caixa de som, certo? Então, esse processamento aí, ele causa distorções, às vezes em baixa frequência, às vezes em alta frequência. Então, é o que acontece. Uma tecnologia, você tem um tipo de processamento, outra tem outro. Então, provavelmente é isso. Tá? Então, pessoal, eu estava falando de... então, você quer mandar informação, você manda para os dispositivos que têm frequência de operação bem diferente, né? Você quer usar uma antena, ela tem um tamanho, bom, ela vai funcionar bem numa faixa de frequência. Você tem que fazer tudo, que as coisas... tem que modular o seu sinal, certo? Para passar
por essa faixa de frequência. Vocês já estão fazendo comunicação por PECOM? Não, ainda não. Ela está fazendo já antes, né? Não, Hã? agora no semestre seguinte. Qual é a cadeia de comunicações que tem, dessas coisas que eu estou falando aqui? De transmissão de informação. É a princípio de comunicação. É essa? Só vai ser dado depois? É. É na grade da sim. Agora eu paguei para ele passado, mas na grade da É no sétimo? É no sexto, eu acho. PECOM é no sexto, né? Não, na sexta não. Sexto não. Mas não tem nenhuma cadeira que fale sobre coisas de PECOM antes, não? Não tem nada. Eu me lembro que era no quinto período na minha época, eu acho. Acho que agora tá no sétimo. Tá Acho mais que é tudo bem, tá com Oi, mais sexto, pra não. frente. Sexto não é. PECOM, PDS, isso tudo tá Tá sétimo pra tudo. frente. PECOM é a primeira e todas as outras estão a partir do oitavo. Certo. Vou falar só algumas coisas aqui no capítulo 7. A gente A gente não vai cobrar de você, não. Eu vou falar sobre alguns conceitos de... Quem está falando aqui, certo? Porque tem um fenômeno muito importante chamado dispersão, causa distorção, né, digamos assim, nos sinais, certo? Que é uma coisa que o pessoal de PECOM vai falar lá depois. Mas eu vou falar aqui, lá no capítulo 7. Bom, enfim. Mas eu vou falar de forma só mais semi-qualitativa, né? Certo? Bom, então, no momento, a gente está querendo saber, né, das propriedades de ondas eletromagnéticas. Né? Quais são os parâmetros que governam a propagação eletromagnética? Então, vamos falar dessa equação da onda homogênea, que surge naturalmente das equações de Maxwell, a solução geral, e depois... o que eu estava falando na questão da frequência era isso. Equações de Maxwell no regime harmônico. Por quê, né? Porque os dispositivos operam numa frequência central, que é da portadora, e numa variação bem pequena, certo? Como eu falei para vocês, kHz em cima de gigahertz. É como se a frequência nem mudasse, certo? Então, o dispositivo funciona praticamente numa frequência. Então, é importante analisar o comportamento de ondas para uma dada frequência. O que eu estou falando aqui de PECOM é o seguinte: qualquer sinal que você queira mandar, você pode decompor em harmônicos, em frequências, e analise o comportamento de cada frequência. Depois você reconstitui todo mundo. É assim que faz. Qualquer variação do tempo, você decompõe em série Fourier, você já estudou série Fourier. Né? Série Fourier é o quê? Cada componente tem uma frequência. Vê como é que essa frequência se comporta no seu dispositivo, passa pelo dispositivo, passa todas as frequências, recupera, soma de novo todo mundo, como se somou originalmente, né? Decompõe, soma de novo e recupera o sinal, reconstrói o sinal. Então, é importante você trabalhar numa dada frequência. Por isso que a gente vai falar em equação de Maxwell no regime harmônico, ou seja, numa dada frequência, que é assim que funcionam as coisas, né? Muito bem. Jackson, não vou botar o Jackson, você estudar o Jackson. Estou botando aqui Jackson, acho que é porque eu dou um curso também que fala sobre isso aqui. Eu botei essa referência aqui, mas essa é a referência da pós-graduação, tá certo? Não precisa chegar a tanto. Bom, então o que nós temos aqui, né? O nosso problema que a gente vai analisar você tem a carga, a flutuação de carga provoca radiação, e a gente vai ver isso realmente mostrar como é que funciona no capítulo 11, certo? Você tem qualquer coisa variando no tempo, um elétron começa a oscilar, ele emite radiação. Então, é interessado em estudar o efeito produzido pela flutuação de carga longe dela, não aqui, tá certo? Porque aqui eu tenho que botar a densidade de carga, a densidade de corrente nas equações de Maxwell. Longe não, aqui ρ igual a zero, certo? J igual a zero. Vamos admitir inicialmente que ele está no vácuo. Opa. Você diz longe, mas quer dizer que é um vácuo. Você acabou de dizer. É no vácuo. Longe assim, o valor desses parâmetros que aqui são, aqui ρ é diferente de zero, né? E aqui J é diferente de zero. Longe disso aqui, longe não, em qualquer lugar que seja zero, já é zero. Então ele está mais ou menos longe, porque perto tem alguns efeitos de campos próximos que tem que levar em consideração. Então, se está longe, não tem mais, você está com a onda bem longe, certo? Por exemplo, a antena lá na cidade, onde ele está aqui, já está longe, bem longe. A onda chega aqui como se fosse uma onda, a onda sai, você tem um radiador, certo? A onda sai como se fosse uma onda esférica. A amplitude é constante de uma esfera, certo? Você, quando está muito longe, essa curvatura é tão grande que vira um plano. Vira uma onda plana. Que é isso que a gente vai fazer, né? Então, o que nós temos aí, né? Lembrando que no vácuo, né, longe da distribuição D igual a epsilon 0 é, certo?
B igual a μ0 H. As equações de Maxwell, né? Para esse caso, fica rotacional de E igual a menos dB dt, que dá menos μ0 dH dt. Rotacional de H igual a dd dt mais J, né? Certo? Mais J, né? Mas J não tem porque é zero, certo? Então fica dd dt que dá isso. Divergente de D, que é igual a divergente de E, né? De D, originalmente, né? Que é ε0E, certo? Daria ρ, né? Divergente de D. Isso aqui, daria ρ, mais ρ zero. Então é tudo zero, as equações ficam totalmente homogêneas, certo? Então nós temos isso aqui, né? Rotacional de E igual a menos μ0 dH dt, certo? Rotacional de H igual a ε0 dE dt, né? E lembrando, né? O divergente de E igual a zero, divergente de H igual a zero, né? Certo? Então, ó, rotacional de E é amarrado a H, rotacional de H é amarrado a E. Tá? Então, ele faz aqui, aplica em 2 vezes, pega esse rotacional de E ao H e faz o rotacional novamente, usa uma identidade que nós temos aqui, certo? Rotacional do rotacional de um vetor, né? Chamado de A, certo? É o gradiente do divergente mesmo laplaciano, né? Identidade lá do capítulo 1, certo? Né? Então, nós temos equações para rotacional de E ao H. Aplica de novo rotacional, vai dar gradiente do divergente de E ao H, que dá zero, né? Porque esse divergente não zero, e dá menos laplaciano. Então, você faz, por exemplo, fazer aqui, né? Rotacional do rotacional de E. É menos laplaciano de E, né? Mas quem é rotacional de E é μ0 menos, né? dH dt, certo? Isso aqui dá rotacional, dá menos μ0, rotacional de dH dt. Né? E olha, se eu trocar a posição, ddt rotacional de H é dado em termos de dE dt. Tá? Então fica a equação para Laplaciano e derivada segunda de E, que vai aparecer. Tá? Então vai dar o quê? Uma equação, tanto uma equação diferencial só para E, né? Isso aqui veio de onde? Porque o rotacional de E é a derivada de E, e tem a outra derivada que é a derivada segunda. E esse termo que apareceu aí? Oi? Sobre... C2 ou não? Esse termo aqui eu vou explicar já, certo? Tenha calma. E rotacional de H, né? Mesma coisa. Equações idênticas, certo? Tá? Essa se chama equação da onda homogênea, porque o segundo membro é zero. Homogênea por causa disso. Tá? Se eu tivesse lá no meio da fonte, aparecer aqui alguma coisa que tem a ver com O e com J do lado direito, em cada equação dessa. Isso a gente só vai ver lá no capítulo 11, certo? Mas longe da fonte dá zero. Fica mais simples de analisar, né? Esse C apareceu nessa mistura de constantes. Tem zero, tem y0, daí você, quando trabalha, você vai ver que esse C vale 1 sobre raiz de μ0 y0. Isso é a velocidade da luz no vácuo. Vamos dar uma checadinha. Para ver, certo? Só lembrando a vocês, tá? O K, que é aquela constante, 1 sobre 4πy0, é 9 vezes 10 a nona, aproximadamente, né? 9 vezes 10 a nona, certo? Unidades SI aí, né? Metro por Faraday, no caso. Epsilon é Faraday por metro, é metro por Faraday. O μ0 é 4π vezes 10 a menos 7. Henry por metro. Tá? Tá? Quer dizer que epsilon 0 é o quê? Epsilon 0 vale 1 sobre... É 10 a menos 9, né? Sobre 36π, aproximadamente, né? Tá? Então, eu posso fazer μ0 epsilon 0. Vai dar quanto, né? 4 sobre 36 dá 9, não é isso? Embaixo. E 10 a menos 9 dá 10 a menos 16
sobre 9, né? 1 sobre μ0y0 vale... Está certo isso aqui, não? 16, né, no caso. Está certo, né? 1 sobre μ0y0 vai dar 9 vezes 10 é 16. E a raiz dá quanto? 3 vezes 10 oitava metros por segundo. Vou dar o lado. Maxwell fez as contas e achou esse número. Ele já se sabia na época. Não se sabia que luz e eletromagnetismo era a mesma coisa. Sabe? Mas o pessoal já media a velocidade da luz com experimentos de interferência e tal, etc. E o pessoal já tinha medido mais ou menos esse número, 3 vezes 10 oitava. Quando ele pegou as equações, misturou as constantes e chegou nesse número, foi, bicho, deve ser a mesma coisa, mesma velocidade, sabe? Então, ele ficou fascinado, né? E outra coisa, Faraday, que era um cara que descobriu a indução eletromagnética, ele não tinha estudado formalmente, tá? Mas ele tinha muita intuição, né? Ele que descobriu essa conexão entre campo eletromagnético, né? E ele já imaginava que luz era eletromagnetismo. O pessoal não achava não, mas ele já achava isso. Daí Maxwell foi falar com o Faraday, olha, você estava certo. Luz e eletromagnetismo é a mesma coisa. Não são coisas diferentes, né? Bom, muito bem. Então, como é que resolve essa equação, né? Qual é a solução geral dessa equação? Essa solução geral é que vai nos dizer como é que esses campos se comportam. Esses campos são entrelaçados pelas equações de Maxwell, né? Na região homogênea, que não tem fontes, como é que eles se comportam? Como é que eles variam com as coordenadas de tempo? Mesmo sem a gente resolver o problema, certo? É possível fazer essa análise, a gente vai fazer isso agora. A gente vai mostrar que tipo de comportamento tem esses campos, certo? Como a gente faz isso? A gente vai decompor, por exemplo, em coordenadas cartesianas, tanto E quanto H. Observe o seguinte, eu resolvendo para um deles, certo? Eu resolvo para o outro. É o mesmo comportamento. E outra coisa, se eu faço em coordenadas cartesianas, né, os versores do sistema não dependem das coordenadas. Então, eles saem da derivada aqui. Daí fica só derivada de componente, né? Então, se eu faço isso, cada campo decompõe em cartesianas. Uma componente do campo, chamada de psi, tanto de E ou de H, ela vai satisfazer a equação da onda escalar. Isso aqui é a componente do campo. Laplaciano de psi, menos 1 sobre velocidade ao quadrado, derivada segunda de psi, em que psi é uma das componentes, né? Dá zero. Então, essa é a equação que a gente tem que analisar, certo? Vamos ver como é que a gente faz, né? Em cartesianas, observe, né? Quando a gente resolver em cartesianas, e depois quando fizer no regime harmônico, a gente vai ter um comportamento de um tipo de função base, certo? Por exemplo, a função seno de ômega t, né, é uma função base para você decompor uma função arbitrária do tempo. Vocês já fizeram isso em série de Fourier, fizeram? Seno ou cosseno, né? Ou exponencial complexa, certo? Pega uma função, decompõe em exponenciais complexas. Cada função dessa é como se fosse uma base, uma função que sintetiza a função final. Você tem várias frequências, combina essas várias bases para dar a função final. Aqui o que a gente vai descobrir com essa análise é qual é a função base do campo elétrico e magnético. Tá? Vai usar ela para sintetizar campos mais complicados. Então, é isso que a gente vai fazer. Tá? Bom, então, ele vai fazer em coordenadas cartesianas, fica mais simples o problema, mas pode usar sempre essa solução para resolver outros problemas mais complicados, porque ele vai usar a base de funções. Né? Então, por exemplo, a gente quer saber como é que é o argumento, né, dessa função. Ora, as coordenadas são espaço e tempo, né? Em cartesiana, x, y, z, t. Vou chamar de f de w. A pergunta é, qual é o comportamento do argumento? Né? Como é que esse argumento depende das coordenadas? O argumento da função. Tá? Há alguma relação entre esses argumentos para a função satisfazer a equação da onda? A resposta é sim, tem uma relação entre eles. Você tem uma função que é fisicamente realizável, né? Que representa energia finita, esse tipo de coisa. Certo? Então, ele vai fazer o quê? Eu vou pular um pouco os detalhes aqui, tá certo? E peço que vocês façam esses continhos, tá?
Então, veja, eu tenho derivada segunda de psi em relação a x e yz, né? y2 e d2, não é isso? E tenho derivada segunda em relação ao tempo, né? Então, como eu chamei o argumento de w, eu posso fazer isso em regra da cadeia, né? dψ dx, dψ dx, df dw, é df dw, dw dx, certo? Aparece um dw dx aqui. Quando eu faço derivada segunda, aparece mais algumas coisas aqui, certo? E aqui eu faço a derivada segunda, né? Aparece esse termo aqui. Quando você faz a derivada segunda, vou pular os detalhes, como eu falei. Fica assim, derivada segunda do argumento, derivada primeira de f, derivada primeira do argumento ao quadrado, derivada segunda de f. Isso é para cada termo, x, y, z. E t. Junta todo mundo, né? Vai dar isso aqui no final. Certo? Quando você faz isso. Certo? Deixa eu botar aqui para ficar mais fácil de ver, né? Isso aqui veio dessas regras acadêmicas. Você faz para cada termo e junta tudo. Você vai ter a equação da onda, em que psi agora está representado como f de w, e w é uma relação entre os argumentos. Eu não posso escrever aqui. De novo. Esse negócio aqui, você faz fox, outra coisa. Então, a pergunta que a gente está fazendo aqui nessa análise, certo? Psi xyzt foi escrita como f de w. Então, o que eu estou perguntando é quem é essa relação w? Qual é a conexão entre as coordenadas x, y, z e t? Esse ele quer saber. Não quer saber exatamente qual é a função, mas como é que elas se conectam. Tá? É isso que ele vai poder responder. Então, quando a gente faz essa mudança, né, a análise do argumento, aparece derivada segunda em relação ao argumento. Daí tem esses quadrados aqui de derivadas, ó. Não é a equação da onda, é parecida, né? Aqui não é derivada segunda, é derivada primeira ao quadrado, é diferente. Certo? E aqui você tem uma coisa que parece a equação da onda aqui também, certo? Então você tem aqui, para você analisar, para que isso dê zero, assumindo isso aqui qualquer, certo? Então, eu tenho que ter isso aqui igual a zero e isso aqui igual a zero, né? Alternativamente, eu posso ter as duas coisas zero, daí resolve o problema, certo? Então, vou analisar cada caso, né? Então, observe, né? Eu tenho possibilidade disso aqui não nulo. Então, forçosamente, isso tem que ser zero e também isso tem que ser zero. Ou tempo, por coincidência, isso aqui nulo, daí resolve o problema. Então, vamos analisar rapidamente, certo? Vamos ver alguns casos. O primeiro caso, se f for constante, certo? É claro que a função constante, qualquer derivada dá zero, né? Já resolvi a equação da onda, certo? F é a função da onda, função de onda, né? Lembre-se, né? Psi é igual a f, certo? F constante, está resolvendo a equação da onda. Mas f constante não é onda, né? É uma função constante. F constante quer dizer campo é constante em todo o espaço, certo? Energia é infinita. Isso não existe. Nós temos campo constante em todo o espaço quando temos um plano de carga, né? A gente obtém o campo constante em todo o espaço, que é uma idealização. Não é possível fazer isso. Né? Mas não é onda. Então, está resolvido. Segundo caso, quando f é uma réplica do argumento. Uma função linear do argumento. Certo? Se a função psi é dessa forma, né? Ora, a derivada segunda de f dá zero. A derivada primeira não dá zero, mas w tem que satisfazer a equação da onda, né? Para isso acontecer. Certo? Então, veja, a primeira derivada não é zero, eu só satisfaço aquela condição se W satisfizer a equação da onda. Porque esse termo aqui, ó. Esse termo aqui, certo? Isso aqui dá zero. Zero isso. Isso aqui é não nulo, mas isso aqui tem que dar zero, então. Ora, então só estamos dizendo o seguinte. F é uma cópia de W, linear com W, né? W satisfaz a equação da onda. Quer dizer que F também satisfaz. Já é a hipótese original. Não tem nenhuma informação nova aí. Né? Certo? Não tem nada a se comentar. Deixa eu dar um exemplo aqui para vocês de um tipo de função que satisfaz a equação da onda, mas não é onda. Certo? Essa aqui, ó. Está complicado aqui, mas isso aqui é potência de 0 a 1. Tá certo? X elevado a 0, Y elevado a 0, Z elevado a 0, T elevado a 0 dá 1. Né? Constante.
Quando um desses é não nulo, dá x, y, z ou t. Por exemplo, uma função do tipo f, né? Igual a x, y, z, t. É um tipo de função dessa, né? Ali tem, na realidade, ali tem a mais bx mais cy mais zt mais zt não, mais d, né? Mais dt. Aquela soma lá é isso aqui que eu estou mostrando. Tá? Tem mais termos que tem produto de 2, bxy mais b não, aliás. Mais xy mais fyz, né? Mais g, zt, e assim por diante. E depois tem 3 produtos, no máximo até potencial 1. Né? Essa função aqui, por exemplo, é uma delas. Né? Satisfaz, derivada primeira é não nula, né? Mas a derivada segunda é nula. Né? df/dw é não nulo, né? Veja, olhando para cá. Derivada segunda de f dá zero, né? Porque o argumento é w, é aquele produto todo. E a derivada primeira não nula. Mas o argumento tem derivada segunda, isso aqui é o próprio w, né? Derivada segunda em relação a qualquer argumento dá zero. Então, isso aqui é uma função de 4 coordenadas, que é o produto das 4. Satisfaz a equação na onda. Mas não é onda, certo? Porque bota yzt constante, né? Então, essa função aumenta indefinidamente com x. Para cima ou negativo. Y também aumenta indefinidamente. Energia infinita. E não tem nada aqui, ondulatório aqui, certo? Para receber, para verificar onda. É uma função apenas, certo? Então, há soluções possíveis da equação da onda, mas que não são ondas eletromagnéticas. Né? Essa não é fisicamente realizável e não se propaga também. Né? Não há propagação, no caso, certo? Bom, e finalmente, quando os dois termos, caso 3, certo? E quando os dois termos são ambos não nulos, né? Certo? Tanto a derivada segunda quanto a primeira. Então, tem que forçosamente ter que W, o argumento que ele está procurando na sua propriedade, ele tem que ter, primeiro, satisfazer a equação da onda, que é o coeficiente de FTW, ou S, não acho, tá? Ou satisfazer essa equação aqui. A soma dos quadrados da primeira derivada combinado com o quadrado da primeira derivada em relação ao tempo dá zero. Tá? Já é uma nova restrição. Ora, observem que se você faz dw dx igual a uma constante, dw dy igual a uma constante, dw dz igual a uma constante, e dw dt uma outra constante, eu posso, mesmo sendo não nulos esses valores, combinar de forma que A, B, C e D se relacionem para dar zero aqui. Tá? Então, essa é a ideia. Se eu faço dw dx igual a constante, a próxima derivada dá 0, 0, 0, 0. Satisfaz a primeira, certo? Então, tudo que eu tenho que fazer é achar a conexão entre A, B, C e D para que eu satisfaça. Né? Então, eu estou obtendo, quando eu faço dw dx igual a constante, etc, etc, estou obtendo uma relação entre W e seus coordenadas. Tá? O que quem tem? dw dx igual a A. Não é que é uma constante, né? É uma constante em relação a x, mas depende de y, z e t. E dw dt igual a d, né? Bom, para que aquela equação seja verdadeira, é necessário o quê? A2 mais B2 mais C2. Tem 1 sobre C2, né? Menos D2. Na verdade, eu faço diferente aqui. Aqui, a gente, para evitar esse... A gente bota um Czinho aqui, tá certo?
D dado D3 eu chamar de DC, que ficou A2 mais B2 mais C2 mais D2 C2 sobre C2 dá D2, tá certo? Igual a zero. Então, com essa definição, eu tenho que ter a seguinte relação: D é a raiz quadrada, pode ser mais ou menos, tá certo? A2 mais B2. Eu tenho que escolher as constantes dessa forma. Eu posso botar ABC arbitrário, mas D tem que ser dado por isso aqui. Posso botar qualquer valor para ABC, tá? Mas D tem que ser isso aí, tá? Ora, quando eu resolvo essa equação aqui, integro, né? Eu tenho que W igual a X mais uma função de Y, Z e T. Certo? Daí veio para cá, certo? Usa essa equação. DW isso aqui dá zero, né? Vai ficar DG1 DY, vou botar aqui mesmo. DG1 DY igual a B. Ou seja, você vai calculando, né? G1 igual a BY mais G2 de ZT. E assim sucessivamente, certo? E faço isso para todas elas, eu determino todas as constantes. Então, quando ele faz isso, a gente obtém, né, esse resultado aqui. Simples, certo? E W, ou seja, para uma função f de W, sem ser esses casos 1 e 2 que eu falei, que são casos que não caem no que a gente quer. Satisfazer a equação da onda, é necessário que o argumento satisfaça essa relação, seja dessa forma, uma função linear das coordenadas. Certo? Esse é o resultado que eu tenho. Aquele DC, esse é do velocidade da luz, é aquele... O Czinho pequenininho, é a velocidade da luz. Foi para cancelar a velocidade da luz ao quadrado embaixo. Certo? Então, ou seja, quer dizer o quê? Que a função de onda, ela tem esse comportamento aqui, certo? Ó, DC vezes T, o D é a raiz quadrada, né? 2 C2, a X, B, Y, Z. Eu tirei aqui a constante, tá? Essa constante não tem importância. Não vai dar nenhuma informação. É só uma constante, tá? Tira aqui para poder ver realmente a dependência com os argumentos. Professor, eu acho que na princípio você botou a expressão de D sem a raiz quadrada. Aqui, né? No de cima. Subindo o slide um pouquinho. Olha aí. Aqui, né? É. D2C2, né? Não é isso? É igual a 2 mais B2. É isso mesmo? Ah, não, é porque tá D2. Não, peraí. Não. Tá certo. Tá certo. Fica na sua D. Porque quando você bota DC, quando você faz a equação balanço, né? Fica A2 mais B2 mais C2 mais D2C2, aqui no caso, né? Aí cancela, vai dar certo, né? B2C2, tá? Tá certo? Então, essa é a característica de uma onda eletromagnética nessa hipótese longe da fonte, tá certo? O argumento é uma função linear das coordenadas. As coordenadas a gente fala x, y, z e t. Bom, na verdade eu já fiz aqui, né? Já botei igual a zero aqui no caso. Aqui é mais S, ainda tá com E aqui, tá certo? Bom, se você fazer igual a zero e faz algumas manipulações nas constantes, para ele poder entender a forma da função, né? Muda o sinal das constantes aqui, certo? Então ficou como estava antes, né? Certo? Botamos evidência do DC, ficou dessa forma aqui, certo? Acreditem que dá isso, tá? Vocês fazem a dedução, certo? Então observem, né? Essa constante arbitrária, eu vou botar um número 1 aqui para essa constante, para a gente poder entender o comportamento. Né? Depois a gente vai obter especificamente soluções. Certo? Bom, eu posso escolher menos, posso botar mais também aqui, tá certo? É o mesmo comportamento, a função linear das coordenadas. Vamos calcular primeiro o comportamento dessa função específica, que dá menos na frente, chamar ela de φ mais, né? Certo? Aqui deu 1, né? Esse aqui dá 1, tá certo? Daí ficou, observe aqui, né? Esse o x aqui é a razão entre A e isso aqui, ó. Tá certo?
Não, tá certo. Isso aqui é o x mais o y mais o z sobre c, né? O c ficou aqui sozinho. Então, o coeficiente o x é a razão entre a e essa combinação aqui, certo? O y é a razão entre b e essa combinação aqui, o z é isso. Ou seja, a soma dos quadrados dá quanto? 1. O x ao quadrado, mais o y ao quadrado, mais o z ao quadrado. Ora, então você tem aqui componentes de um vetor, que são o x, o y e o z. Esse vetor tem módulo 1, então ele é um versor, tá certo? E as componentes do vetor posição x. X a x, mais y a y, mais z a z. Ora, isso aqui é o produto escalar do versor U com o vetor posição x. Aqui é a coordenada t. Então, a função de onda fica dessa forma compacta aqui, certo? Bem simples. É uma diferença de coordenada de tempo e coordenada espacial. Isso aqui é o quê? Produto escalar de dois vetores, um versor U. Quem é o? A gente vai ver, pode ser, certo? E a velocidade da luz aparece aqui. O escalar x é dado por isso. Então, a nossa solução tem essa forma aqui específica, certo? Sempre tem uma diferença de coordenada de tempo com coordenada de espaço. Tá? Vamos entender geometricamente no espaço 3D o que quer dizer isso, tá certo? Ora, a gente quer saber o seguinte: qual é o lugar geométrico dos pontos em que a amplitude da onda é constante? Basta eu fixar isso aqui, tá certo? Ora, isso aqui varia com o tempo e o espaço. Então, imagine que você evolui o tempo. T igual a 0, T igual a 1 hora, 2 horas. Isso aqui vai mudando, tá certo? Mas tem uma superfície do espaço 3D em que isso aqui se mantém constante. Qual é a equação da superfície? Ora, vamos manter isso aqui constante, né? Se eu fizer T igual a T, um tempo T qualquer, né? Sobre que condições isso aqui é constante? Eu vou fazer essa equação aqui, ó. T menos produto escalar de U sobre X, U vezes X sobre C, igual a uma constante. Olha, se vocês olharem isso aqui, certo? Isso aqui é uma equação do tipo produto escalar de U com X é constante. Certo? Você tira uma foto da situação e... onde é que está a superfície em que em todos os pontos de superfície a amplitude do campo é constante? Bom, para isso acontecer, eu tenho que ter o produto escalar de U com X constante. Um é um versor que está bem definido no espaço. X é a coordenada variável. Isso aqui é a equação do quê? Vocês sabem? Vou fazer um desenho, né? Aqui está a origem. Aqui está a direção do versor U, certo? O U está aqui. X é um vetor variável, certo? Um plano ortogonal a U. Então, em todos os pontos desse plano ortogonal a U, tá certo? A amplitude da onda é constante. Então, eu pego, mudo o tempo para outro tempo, esse plano vai se mover para outro lugar, certo? Essa amplitude constante está em outro canto agora, está em outro plano, que avançou. Ou foi para trás, depende de como está aí, certo? Então, primeiro, U é um versor que diz para onde essa onda está indo, certo? E a amplitude dela é constante ortogonal a U. Isso se chama onda plana uniforme, né? No plano ortogonal a U, em qualquer plano, num determinado estado de tempo, em todos os pontos desse plano, a amplitude é constante. Certo? Então, a gente pode calcular, tá certo? O lugar geométrico dos pontos no tempo T1, né? Depois no tempo T2, e ver, bom, como é que esse plano avança para tempos distintos, né? Subtrai, né? Ó, no tempo T1 é a mesma constante, tá certo? A amplitude é constante K. No novo tempo, mesmo valor constante. Onde é que estão esses planos entre si? Em tempos diferentes. Subtrai, né? Eu obtenho essa equação, né? U escalar delta x. Lugar geométrico dos pontos x2, né? Um outro plano. No lugar geométrico x1 é um plano.
subtrai e alinha, tá certo? Pega seu vetor de diferença e bota na direção de U para ver o que acontece. Então, você vai ter, nesse caso, quando você faz isso, deixa eu fazer um desenho aqui, tá? Então, observe, né? Aqui está a direção de U. Então, você tem o primeiro plano no tempo T1, o segundo plano no tempo T2. Você tem os vetores x1 que terminam no primeiro plano, todos os vetores, né? Toda escala constante. Todos os vetores terminam no plano x2. Então, o que tem de comum nesse plano? Bom, quando ela tem 1, dê um valor constante para a amplitude. Quando ela tem 2, dá o mesmo valor constante. Então, daí tem os vetores x2. Se eu pego x2, x1 e boto na direção de U, que é essa direção aqui, tá? Então, x2 menos x1 são colineares com U, produto escalar, né? Dá módulo de U que dá 1. Módulo disso aqui, essa diferença aqui. Chamar de delta L. Né? Então, você obtém uma equação simples, né? Módulo de U, módulo delta L. O que dá conta disso? Vamos dar a equaçãozinha que está trabalhando aqui. Sabe? Oi. O vetor, ele está na direção do vetor de corrente? Sim. Sim. Seria uma onda que, por exemplo, de onde vem esse U, né? Como é que eu sei quem é U? Tá? Daí você pega, tá bom, pega um laser, tá? Ele aponta para cá, né? A radiação. Então, U é a direção de saída do feixe. Tá? A gente está falando de onda plana, né? Mas vamos falar de onda esférica, tá certo? Você tem uma antena, bem longe da antena, ela vira um cotoquinho desse tamanho, você tem uma onda esférica que se expande. Bem longe, cada região é uma onda plana, né? Você está vendo uma onda plana. Quem é U no caso aí? Bom, se for aqui, o U é essa direção aqui, ó. Ela está se propagando nessa direção. Para cá, se propagando nessa direção. Então, o U está nessa direção aqui, radial, ou AR, no caso. Mas para quem está parado lá longe, ele está vendo o U na direção dele, certo? Uma onda que vem nessa direção aqui, que é o vetor de point local. Então, esse U, no fundo, é a direção do vetor de point. Tá? É definido pelo radiador, né? Ele está botando o arbitrário, mas ele vem de quem está irradiando. Certo? Um laser para cá, certo? Uma anteninha. Lá longe está aqui, nessa direção. Lá embaixo está assim. Certo? Tá? Então, a continha que a gente faz, vocês fizeram a continha aqui, né? Subtrai, mexe, tá certo? A linha, você mostra o quê? Que a distância entre os planos, na direção de U, dl, dt, dá o parâmetro C, que é a velocidade de propagação da perturbação. Né? Então, por isso que ela chama onda plana uniforme. Aqui está mais ou menos a construção, né? Eu fiz de forma simplificada, mostrando aqui 2 planos de fase constante, de amplitude constante, certo? E aqui a direção do U. Né? Tá certo? Então, vou fazer algumas observações aqui. Bom, essa solução filmática que a gente obteve foi diferença, né? U menos U escalar, aliás, T menos produto escalar de U com X, né? Essa é uma onda que se propaga no sentido de U, certo? Se eu botasse mais, obteria o contrário, tá certo? Se eu mudasse o sentido de U, simplesmente botar o sinal desse mais aqui. Onde se propaga no sentido oposto. Tá? É claro que eu não preciso mais me preocupar com o sinal. Eu posso sempre usar o mesmo sinal. E o sentido de propagação vai ser definido pelo sentido do U. Posso botar só o menos, certo? Porque o mais é obtido com U igual a menos U. Certo? Então, é por isso que a gente chama de onda plana uniforme. Certo? Essa onda plana, quando a gente chegar no regime harmônico, ela vai ser um harmônicozinho. Vai ser um harmônicozinho de série de Fourier que entende o tempo, vai ser no espaço. Funções no espaço e tempo tem como base esses harmônicos espaciais, da plana, por exemplo, certo? Ok? Bom, então, entendemos por que os campos... Ou seja, se é uma componente de campo, né? Então, todas as componentes têm a mesma característica. O campo E como um todo e o campo H vai se propagar tudo junto, certo? Não vai uma componente X vai mais rápido que a outra, não. Todo mundo vai junto, né?
as três componentes do vetor, a soma do vetorial vai dar o vetor que se propaga. Né? O E e o H vão todos os dois juntos. Tá? Não vai só o E e o H ficar, não, vai todo mundo. Tá? Bom, para campos harmônicos, né, a gente já vai admitir que eu sei a priori a variação temporal dos campos. Que a gente faz geradores que operam numa frequência, né? Tudo a gente faz numa certa frequência, para poder fazer com que o dispositivo funcione. Se você botar uma função arbitrária, como é que vai ser o dispositivo que você vai usar? Certo? Ele vai funcionar naquela faixa de frequência. Então, a gente vai definir aqui a frequência de oscilação temporal, né? Eu vou chamar de frequência angular, certo? Presta atenção na terminologia, tá? Isso se chama frequência angular, certo? Radiano por segundo. Que é 2π vezes a frequência tradicional, que é ciclos por segundo, que é o Hertz. Né? Então, aqui você tem mais ou menos como é que a coisa flutua no tempo. Né? A coisa varia senoidalmente, tá? Já sei a priori que as coisas variam no tempo senoidalmente. Então, o que caracteriza essa variação é a frequência angular, ômega. Né? Aqui está o período, a cada período a coisa se repete, certo? Então, você tem funções do tipo seno, né, de ômega t, certo? Então, quando isso aqui der ômega delta t igual a 2π, né? Então, eu repito, tá? A cada delta t de tempo igual a 2π, com ômega de 2π, eu repito. Então, esse delta t é período, ômega t é 2π, né? E como ômega é 2π vezes a frequência, Hertz vezes t, isso aqui vai dar 2π, né? Então, você tem a relação entre período e frequência tradicional. T igual a 1 sobre F, e vice-versa. Tá? Tem esse resultado aí. Certo? Então, você tem essas conexões, né? F é ômega sobre 2π, por isso que dá 2π sobre ômega. Então, relembrando, T é período temporal. Por que temporal? Porque a gente vai ter período espacial também. As coisas vão variar no espaço também, senoidalmente. Então, vai ter um período espacial em metros, né? Aqui é período temporal em segundos. Né? Então, a gente vai ter frequência angular temporal, que é essa aqui, e frequência angular espacial. Né? Frequência temporal e frequência espacial também. Professor, mas se todo mundo anda junto, por que tem que fazer essa distinção entre espacial e temporal? Porque elas são coisas diferentes, né? Uma coisa de... por exemplo, uma onda com comando de onda de 1 metro, daqui variação no tempo. Daqui frequência temporal, né? Tá? Então, são coisas diferentes. 10 GHz quer dizer 3 centímetros por milhão. Eu tenho que distinguir, realmente. São coisas diferentes. Uma coisa é no espaço. Né? Você sabe o tamanho de um... vai ter interferência, porque esse comprimento aqui é da ordem do comprimento de onda. Tá? Né? Então, é isso. Certo? Muito bem. Por isso que é bom distinguir, né? Temporal e espacial, né? Porque um é segundo, outro é metro, certo? São coisas que têm dimensões diferentes também, e significados diferentes. Tá? Então, é assim, a gente vai assumir agora que os campos já se sabe a priori que eles variam no tempo com frequência bem definida. As funções são funções periódicas, né? As funções são funções do tipo... vocês já estudaram... números complexos, né? Qual cadeira? Que é dada no quinto, né? É isso? No quarto. Então, as funções são seno de ômega t e cosseno de ômega t. A gente não vai ficar trabalhando com seno e cosseno porque fica mais complicado fazer a álgebra. O que a gente faz? A gente usa exponenciais complexas. Tá? Que é mais fácil. A derivada da exponencial complexa é uma réplica da exponencial. Derivada do seno vira cosseno. Vira cosseno vira menos seno. A exponencial não. A derivada dela é ela mesma com um fator na frente. Então, a gente vai admitir que os campos são campos complexos, certo?
com variação temporal da forma exponencial complexa, que é campos harmônicos. É a mesma coisa isso aqui. Tá? Vou falar aqui. Bom, nós sabemos que isso quer dizer seno de ômega t mais j, né? Cosseno, certo? É a parte imaginária, né? Então, a gente vai usar, na análise de campos harmônicos, os campos, a gente vai lidar com vetores complexos. Aliás, é verdade. Está errado aqui. Pelo contrário, não foi? Às vezes eu penso uma coisa e escrevo outra. Eu estava revisando meu livro, sabe? Eu achei uma frase lá que dizia o oposto do que deveria ser dito. Eu falei, como é que eu escrevi esse negócio aqui? Estou pensando no negócio, vai pelo automático, escreve outra coisa totalmente diferente. Eu falei, puxa vida, é o oposto disso, está errado. Impressionante. É cosseno, né? Cosseno de ômega t mais j seno. Tá? Então, você sabe a priori que o campo, nosso campo redondo, por exemplo, campo elétrico, né? Você sabe que esse campo aqui é um campo real, tá certo? Físico. Né? Então, o que eu vou fazer é achar, definir fasores, tá certo? Deixa eu ver se eu fiz isso aqui. Não fiz isso aqui, né? A gente vai escrever E como sendo o fasor E mais seu complexo conjugado. Então, isso aqui depende das coordenadas espaciais, vezes a função temporal, que eu já sei qual é, vou assumir que o campo é dessa forma, mais o conjugado disso, certo? Quando eu faço isso, aqui vai dar aqui 2 vezes a parte real dessa quantidade. Então, o campo elétrico físico é a parte real, né, do campo complexo, que é um vetor complexo. Você vai ter que entender como é que quer dizer um vetor complexo, a gente vai entender depois, certo? Mas a gente vai ver que quando ele lida com vetores complexos, tudo fica mais fácil. A álgebra, como é que propaga o campo, fica fácil de entender, certo? Então, o campo elétrico é a parte real. Ou seja, qualquer vetor que aparece nas equações de Maxwell, ou qualquer função escalar, é sempre a parte real de um fasor complexo, vou botar aqui A, que depende das coordenadas x, y, z, vezes a dependência temporal, que já é conhecida. Tá? Isso aí, o que quer dizer? Isso mais o conjugado disso sobre 2. O que ele vai fazer? Pega as equações de Maxwell, substitui todas as quantidades por essas equivalentes aqui, né? Tá? Por exemplo, a densidade de carga no tempo, vou botar ela inclinada aqui, ela é a parte real da densidade de carga, quando aparece, né? Fasor, né? Isso aqui está reto, isso aqui está deitado, né? Isso aqui é curly, né? Ou deitado, certo? Variando o tempo, exponencial de j ômega t. Densidade de corrente arredondada é parte real de j reto, que depende das coordenadas, exponencial de j ômega t. Então, botando as equações de Maxwell de volta, todas elas, com as fontes, certo? A gente vai botar todo mundo, vai substituir por essas condições, né? Então, por exemplo, né? Vamos olhar aqui essa equação aqui, certo? Né? As equações de Maxwell aqui, certo? 1, 2, 3, 4, né? A rotação é o menos dBdt, dividido d igual a ρ. Esse aqui é o ρ redondo, tá? Devia ser mais deitado aqui. Rotacional de H e J mais ddt, dividido de B igual a 0, né? Então, fazendo usando para os campos, né? Parte real, ou equivalentemente, vetor mais o conjugado. Por exemplo, olha essa equação aqui, o que acontece, né? Rotacional do E com complexo conjugado, meio, igual a menos o meio de dB dt. Olha, derivada em relação ao tempo dessas funções, certo? É J ômega, né? Já sabe a derivada, certo? Multiplicar por J ômega, né? Aqui é um B, vetor, né? Mais o conjugado. Esse menos veio desse menos aqui. Ou seja, se eu igualar
rotacional do E, né? Isso aqui pode tirar, tá certo? Rotacional de E vezes isso aqui cancela, igual a menos J ômega B, a outra equação está satisfeita. Né? Então, se eu fizer uma relação entre fasores dessa forma aqui, o conjugado já é automaticamente satisfeito. Eu, calculando E e B fasores, eu recupero o campo físico daquela relação. Parte real do campo, exponencial. Então, é isso que a gente obteve. Na prática, o DDT vira J ômega. É isso que acontece. Por isso que é bom trabalhar com números exponenciais complexos. Né? Derivada é um fator. Tá? Então, é equivalente a fazer isso aqui. Então, a gente olhar para as equações de Maxwell, tira os campos arredondados, coloca os fasores no lugar e bota os fatores J ômega no lugar de DDT. Tá? Fica como? Aqui, ó. Rotacional de A igual a menos J ômega B, divergente de D igual a ρ, esse aqui é ρ fasor, certo? D fasor. Né? Rotacional de H igual a J mais J ômega D, DDT, divergente de D igual a zero. Agora, não tem mais dependência no tempo, tá? Acabou-se a dependência no tempo, porque eu já sei quem é. Só tem campos que valem com as coordenadas Y, Z. E são fasores. Para eu calcular o campo real, tem que transformar de volta. Certo? Importante. Não esquecer isso. Às vezes, a gente é levado a misturar as coisas, o campo físico com o campo complexo. O campo complexo é só um outro domínio matemático para fazer a álgebra. Terminou a álgebra, terminou. Quer o campo físico? Volta para o campo real, que é onde você tem coordenadas no espaço e tempo, certo? Bom, só resumindo agora, que nós temos aí, completando as equações de Maxwell no regime fasorial, que a gente está fazendo, né? Relações constitutivas permanecem as mesmas, né? T igual a Y0 mais P, tudo fasor agora, tá certo? Não é mais campo valendo o tempo, tudo fasor. P é polarização, M é magnetização. Em meios lineares que obedecem de Ohm, os fasores têm essa relação, só que agora isso aqui pode ser um número complexo também, tá? Condutividade complexa. Pode depender da frequência. Para cada frequência, ela muda de comportamento, certo? Então, as constantes aqui aparecem nas equações de Maxwell, né? E o que falta para completar a formulação é as equações de Maxwell, as relações constitutivas e condições de contorno. Ficam as mesmas coisas também, certo? Condições de contorno ficam as relações que nós já tínhamos antes, agora com fasores. Campo tangencial elétrico contínuo, né? Campo tangente H pode ser descontínuo se tiver uma densidade de corrente superficial. A gente vai ver que para campos dinâmicos, isso aqui é obtido na realidade dos campos, ele não é independente. Isso aqui é idealização. Os campos penetram nos materiais, não tem nada de superfície, certo? Só em algumas idealizações, né? Aqui também é descontinuidade de densidade de carga superficial, ela vai aparecer como consequência do campo. A gente vai ver, certo? Como é que isso acontece, né? E B normal e contínuo. Mesma coisa, não mudou nada, certo? Ok? Então, pronto, a gente conclui aqui essa aula, né? Ou seja, em resumo, né? As equações de Maxwell prevê propagação eletromagnética com velocidade igual a da luz, certo? E longe da fonte, né? Muito longe, você tem mais ou menos uma onda plana, né? Ok, pessoal? Professor, como o site está fora do ar, como é que a gente vai acessar esse material? Eu vou sempre... Eu vou disponibilizar essa primeira aula, tá certo? Para vocês. Essa nota de aula e a videoaula também, certo? Então, por enquanto não tiver no ar, vai fazer isso. Depois, quando voltar, a gente... Então, tá? Ok? Tá bom? Então, até a próxima, né?